Então, nós vamos falar hoje sobre esse assunto, o que incendeia o nosso coração. Temos ali a projeção, você que recebeu a imagem durante a semana, mandamos isso, foi ontem, essa imagem. Mas tem aqui um pensamento que eu sempre coloco, na verdade não somente eu, mas todos os pregadores devem pensar a mesma coisa, que todas as vezes que nós preparamos uma mensagem, nós nos preocupamos em saber se aquele assunto é relevante, se aquele assunto diz respeito ao que nós estamos vivendo atualmente. Então, nossa preocupação, em primeiro lugar, é saber esse assunto que eu tenho para colocar na mensagem, realmente a igreja precisa ouvir? Será que eu preciso ouvir? Então, quando eu preparo uma mensagem, eu saio daqui, eu tenho falado para vocês, após a mensagem, eu saio zerado, esvaziado, sem saber o que eu falaria no domingo seguinte. Mas durante a semana Deus vai confirmando a mensagem. E essa semana Ele confirmou mais uma vez, através de muitas situações que aconteceram na minha vida e que eu vi em volta, Ele confirmou essa mensagem. O que incendeia o nosso coração? O que incendeia o seu coração? Quando eu pensei nessa mensagem, eu não pude deixar de olhar para aquele versículo lá de Mateus, capítulo 24, versículo 12, que está na projeção, você pode acompanhar também na sua Bíblia, onde Jesus Cristo disse uma grande verdade, uma profecia que está acontecendo hoje. O que ele disse lá em Mateus 24, 12? E por se multiplicar, o quê? A iniquidade. O amor se esfriará de quase todos. Temos visto iniquidade nesses últimos dias? E como? De montão, né? De todas as formas e meio, onde você nem imaginaria, está acontecendo iniquidades. E essa iniquidade está se multiplicando. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. E é muito bom vermos essa palavra de Cristo, que Ele profetizou isso há 2000 anos atrás, que é acontecendo hoje. O bom que nós conseguimos ver é que Ele falou que é de quase todos. Não são de todos. Nem todos estão nesse barco do esfriamento do coração. Atrai o meu coração. Nós ouvimos agora a mensagem cantada. Então, o nosso desejo é que Deus nos ajude a não fazer parte daquele grupo que está com o coração frio. Precisamos reacender. Talvez você esteja aqui nessa noite com o seu coração gelado, por não acreditar em tanta iniquidade que tem acontecido em nossa volta, o seu coração esfriou e você precisa reanimar, fortalecer, reacender. Ou talvez você esteja fazendo parte daquele grupo que tem o seu coração quente, fervendo, diante de toda essa iniquidade, diante de tudo que está acontecendo. Nós cremos na palavra de Deus, além desse texto, nós vamos ficar um pouquinho nesse texto de Jesus Cristo falando que, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Nós cremos que Ele coloca na sua palavra que a iniquidade nunca vai terminar. Essa iniquidade ela vai aumentar cada vez mais. Por isso que Ele fala, tenha bom ânimo. No mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então as aflições vão estar constantemente tentando esfriar o nosso coração, a nossa mente, os nossos relacionamentos. E por esse motivo essa mensagem surgiu, esse tema surgiu para que possamos ver nessa mensagem o que de fato Deus quer trazer para nós. A proposta de Deus para mim e para você nessa noite é que essa mensagem possa nos mostrar que, apesar de tudo que estamos vivendo hoje, existem algumas razões para que essa chama do amor, que essa chama do nosso coração se mantenha acesa ou seja reacendida. Então a pergunta que eu faço agora, em qual grupo você faz parte? Das pessoas que estão com o seu coração se esfriando, precisando ser reacendido, ou daquele grupo que já está ali com o coração aceso? O que incendeia o seu coração? Vamos pensar em algumas coisas que nós fazemos ou almejamos que incendeiam o nosso coração. Cantar, por exemplo. Tem pessoas que amam cantar. Olha, eu quero cantar, e isso incendeia meu coração, e canto no chuveiro, canto onde quer que me peça, eu estou ali louvando a Deus, isso incendeia meu coração. Alguém é assim ou não? Gosta de louvar a Deus? Gosta de cantar? Então cante. Se isso incendeia o seu coração, cante. Talvez você esteja aqui nessa noite pensando, poxa, eu preciso terminar aquela faculdade. E quando eu concluir aquela faculdade, aquele curso que eu estou querendo fazer, e tanto querendo pegar aquele diploma, eu quero trabalhar, isso incendeia meu coração, só de ver aquela hora de pegar e levantar aquele canudo, levantar o chapéu e jogar para cima, ai, que alegria!
Isso incendeu seu coração? Ou talvez você possa pensar, poxa, eu preciso comprar aquela casa, parar de pagar aluguel. E não vejo a hora de parar de pagar aluguel. E incendeu meu coração só de fazer aquele financiamento lá no banco e aprovou. Aí isso incendiou meu coração. Será que isso que incendeu seu coração? Amém? Ouvi um amém ali. Está procurando uma casa própria, amém? Olha, isso vai incendiar o seu coração, né? Quando você chegar e parar de pagar aluguel, Deus seja louvado. Isso tudo incendeia o nosso coração. Tem mais alguma coisa que você possa imaginar que possa incendiar o seu coração? Tem mais algo que você pode... Isso pode incendiar o meu coração. Tem várias coisas que nós podemos pensar. Mas eu diria para vocês que acima de tudo isso que nós temos hoje, nós temos algo que faz incendiar o nosso coração. Que deve incendiar o nosso coração, que é o desejo de servir a Deus. Amém? O desejo de servir a Deus, ele está acima de tudo aquilo que nós conseguimos aqui nessa terra, ou almejamos conseguir. Tudo aquilo que você está almejando conseguir hoje, vai ficar aqui. Até a família, até o casamento. Não tem lá no céu casamento. Existe a família espiritual, aquela reunião de todos os santos do mundo inteiro. Talvez você esteja fazendo parte de uma família, pai, filho, filhos, onde alguns da sua família não vão ser salvos por Jesus Cristo, não vai fazer parte da família espiritual. Você os ama tanto, pregue a palavra para eles, testemunhe para eles, para que eles estejam com você lá na glória. A família espiritual, segundo alguns autores, é mais importante que a família da carne. Mas muitos não entendem isso, e tenho que pregar para os meus entes queridos a palavra de Deus. Tudo que temos nessa terra ficará aqui. O mais importante, acima de tudo, é o desejo de servir a Deus. E quando nós olhamos nesse desejo de servir a Deus, nós temos que olhar à nossa volta. Quantas pessoas hoje estão precisando, estão necessitadas? Quantas pessoas estão necessitadas de uma palavra de apoio, de um incentivo, de algo que possa motivá-las a caminhar? Pessoas passando fome. Nos dias de hoje, vocês podem ver pelo noticiário em Curitiba, São José dos Pinhais tem um condomínio que a prefeitura cedeu para as famílias que estavam na favela, e aquele condomínio de apartamentos bonitos, quando olham de fora, pensa, poxa, ali ninguém passa necessidade. Mas foram fazer uma visita, estavam todos, praticamente todos, com pagamento de luz, água atrasado, condomínio atrasado e passando necessidade nas suas geladeiras. Quando descobriram isso, algumas entidades foram lá e se mobilizaram e ajudaram aquelas pessoas que estavam ali precisando de alimento. Você conhece alguém que está precisando de alimento? Se você conhece, não deixe de ajudar essa pessoa. E se você não pode ajudar, compartilhe com a igreja local. Então, quantas pessoas estão à nossa volta precisando urgentemente de uma palavra de incentivo, de apoio? Isso é servir a Deus. Tem pessoas perdendo a vida para a pandemia sem ter recebido a Cristo como Salvador pessoal. É o que é pior. Quantas vidas estão hoje no leito de hospital, entre a vida e a morte, precisando urgentemente ouvir uma palavra que possa dizer, olha, existe uma esperança depois dessa vida. E se nós sabemos disso, isso deve incendiar o nosso coração. Presta atenção nessa frase que eu vou dizer agora. Ninguém serve a Deus sem estar servindo ao seu próximo. Mas Deus vem acima de tudo? Deus está em primeiro lugar? Sim, Deus está em primeiro lugar. Mas ninguém serve a Deus sem estar servindo ao seu próximo. Então nós sabemos que tudo isso faz parte do serviço a Deus. Eu vou pedir para que o John atenda uma pessoa que está ali fora. John, se você puder sair por aqui, ó, atende a pessoa ali, fazendo um favor. Nós temos ali um visitante que ele precisa de um atendimento. Pode encostar a porta e atendê-lo ali, fazendo um favor. Então, interromper um pouquinho a mensagem. Mas, diante do que nós estamos falando, ninguém serve a Deus sem estar servindo ao seu próximo. Pense assim. Vocês estão aqui nessa noite, eu estou aqui servindo a Deus, mas servindo a vocês também. Imagine se eu fosse pregar e não tem ninguém, nem lá em casa, nem aqui acompanhando. Ou os meninos estão aqui louvando a Deus, sozinhos, um instrumento vazio, não tem como. É necessário que nós pensemos assim, eu vou servir a Deus, mas como que eu vou servir a Deus? Servindo ao meu próximo. E onde está o meu próximo? Próximo de nós. Está à nossa volta. Estão necessitando de uma ajuda. E a qualquer momento, como agora há pouco, chegou uma pessoa que foi ser atendida, está precisando de uma ajuda.
Nesse instante, ó, graças a Deus, a nossa irmã Vilma, que é da ação social, está presente no culto, está junto com o John atendendo aquela pessoa. Vamos negar o atendimento? Não. Não negamos. Mas, irmãos, existe nessa questão de eu multiplicar a iniquidade, eu quero falar algo para vocês aqui que não estava preparado em função do que está acontecendo agora. Existe uma questão de multiplicar a iniquidade, que nós já tivemos nessa igreja algumas situações em que vieram pessoas pedindo alimento, pedindo passagem de ônibus, e nós ajudamos aquela pessoa. Mas, enfim, aquela pessoa pegou aquele alimento, pegou aquele valor e usou para outras coisas. Nós não sabemos que fim vai ser usado aquele valor que nós fazemos ou aquela doação. Temos que ajudar aquela pessoa. Por isso que nós anotamos o endereço da pessoa e levamos até a casa dela aquele alimento, aquela assistência que nós temos realizado. Mas, olhando para a nossa realidade, nós temos que ajudar. Nós temos que fazer a nossa parte, para que possamos ter o nosso coração incendiado. Nós tivemos nessa semana uma live feita, uma transmissão ao vivo. Tivemos a semana passada a nossa irmã Ana falando sobre o trabalho que é feito na PCLP, o trabalho que a igreja desenvolve através da penitenciária de Piraquara e o trabalho que nós fazemos de discipulado, de integração. E ontem nós tivemos a nossa irmã Adriana fazendo um período de oração junto com alguns irmãos de outras igrejas em frente à penitenciária de Piraquara. Talvez muitos de vocês não tenham nem coragem de passar em frente de uma penitenciária, mas ontem eles estavam lá na frente, antes eles entravam para levar a palavra, hoje não podem entrar, estavam ali na frente orando por aquele trabalho. Isso incendeia o coração. E eu quero passar, como parte dessa mensagem, passar um pouco da oração que foi feita naquele momento. Vou pedir para os irmãos ali soltar um vídeo da oração feita em frente a um presídio. Então, pedir para que solte ali. Depois continuamos a mensagem. Senhor Deus, eu quero louvar e engrandecer o teu nome. Muito obrigada, Senhor, por mais um dia de vida. Muito obrigada, Senhor, por podermos estar aqui nesse complexo penitenciário, lembrando, Senhor, desse trabalho e apresentando eles no teu altar. Primeiro, nós queremos louvar e engrandecer o teu nome, Senhor. Recebe a nossa adoração e a nossa gratidão pelo teu cuidado, pela nossa saúde, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, no nosso meio. Eu quero, Senhor, agora apresentar diante do teu altar, Senhor, a diretoria da unidade de progressão. Eu lembro, Senhor, do Valquil, que é o diretor, e também, Senhor, do Marcelo, que é o vice-diretor. Eu peço que o Senhor agora visite, Senhor, eles, os abençoe, Senhor. Abençoe eles com saúde, proteja, Senhor, livra eles de todo o mal. Dá sabedoria para eles dirigirem, Senhor, essa unidade, que eles possam, Senhor, ser bênção nas decisões do dia a dia, nas atitudes também que eles têm a cada dia, Senhor, nessa unidade. Eu apresento eles ao Senhor pedindo a tua bênção. Eu também, Senhor, quero pedir que o Senhor abençoe também o agente de segurança, que é o Tiago. Também eu te agradeço pela vida dele e peço que o Senhor agora o visite, abençoe, Senhor, protege também a sua vida, livra ele, Senhor, de todo mal, Senhor, de todo perigo. Abençoa a sua família, abençoa, Senhor, também as pessoas que trabalham com ele ali na segurança, Senhor, em cada dia, Senhor. Eu também, Senhor, eu quero lembrar das pessoas administrativas da unidade, que têm nos tratado sempre com tanto carinho, e também eu quero apresentar, Senhor, cada uma delas no teu altar. Por favor, Senhor, abençoa a vida delas, Senhor. Também livra elas do mal, livra elas dessa doença, Senhor. Enfim, Senhor, abençoa, Senhor, a vida de cada uma, Senhor. E que nós possamos também ser bênção na vida delas. E nesse momento também eu coloco agora todos os presos, Senhor, que estão nessa unidade. Primeiro eu quero pedir ao Senhor por aqueles que confessaram a Jesus como Salvador, que é a tua igreja que se reúne aí dentro. Eu peço que o Senhor desperte o teu povo, Senhor, para que eles fiquem firmes nos teus caminhos, para que eles firmem os propósitos que eles têm com o Senhor e que o Senhor prepare eles, Senhor, para o dia que eles saírem da unidade. Essa é uma unidade de progressão, eles têm
um tempo menor para cumprir. E que o Senhor permita que quando eles saírem, eles estejam prontos para realmente não voltar mais, Senhor, para começar uma nova vida, para cumprir, Senhor, os votos que eles fizeram com o Senhor. E eu te peço por aqueles presos, Senhor, que ainda não se converteram. Visita, Senhor, eles agora. Os estudos que a gente tem para que eles possam ouvir, não só os estudos, Senhor, mas também o pendrive que vai com a mensagem toda semana. Eu peço que, no nome de Jesus, o teu Espírito Santo fale, Senhor, ao coração deles e liberta, Senhor, a vida deles. O desejo do nosso coração, Senhor, como missionários voluntários, é ver eles tendo uma nova vida, Senhor, sendo bênção para a sociedade, que a gente vai poder glorificar o teu nome e se alegrar, Senhor, com eles e com suas famílias aqui fora. Por favor, Senhor, eu peço por esses homens. Também visita as suas famílias, Senhor, que estão lá fora e cuida de cada uma delas, Senhor Deus. Eu sou, Senhor, também a equipe que trabalha comigo dentro da unidade ali da UP, os nossos voluntários, Senhor, que fazem, mesmo durante a pandemia, a gente tem feito o trabalho de discipulado. Eu peço que o Senhor nos dê saúde, Senhor, para a gente continuar fazendo Senhor. Que o Senhor nos dê estratégias, que o Senhor nos dê sabedoria. Que toda vez que a gente tiver contato, Senhor, seja nem que seja por escrito ou pelo pendrive, ou mesmo quando a gente consegue chegar na portaria, que a gente possa ser bênção para essas pessoas. Coloco, Senhor, então, essa unidade, Senhor, no teu altar. Eu agora, Senhor, quero te pedir também por todos os voluntários da Capelania Prisional Batista que se reúnem no Brasil todo e também no Paraguai, que têm trabalhado nas unidades, que têm o desejo de ver transformação, Senhor, na vida dos presos, não só dos presos, mas também dos agentes penitenciários, dos administrativos. A gente ama, Senhor, cada um deles, porque a Bíblia fala que o Senhor nos amou primeiro, e por causa deste amor nós também queremos amá-lo, Senhor. E nós pedimos que o Senhor abençoe cada voluntário e nos dê, Senhor, esse amor por cada preso, por cada agente, por cada trabalho diferenciado em cada unidade. Que a gente possa ver os resultados e que o teu nome seja glorificado, Senhor, em tudo que é feito. Que a gente não faça, Senhor, para querer aparecer ou para ter glória para nós mesmos, mas que o teu nome seja honrado e glorificado, e para que a gente possa ser bênção, Senhor, para a sociedade, Senhor, e também para a família desses homens e dessas mulheres. Eu agora, Senhor, também quero te pedir e lembrar, Senhor, do nosso presidente. E do nosso vice-presidente também, o Bolsonaro, Senhor. Apresento ele no teu altar, pedindo que o Senhor abençoe o nosso presidente. A Bíblia fala que a gente deve orar pelos nossos governantes. E eu clamo ao Senhor que o Senhor dê sabedoria para eles, Senhor. Dê temor ao Senhor, que ele tome boas decisões, Senhor, que ele seja sábio, que ele consiga ter discernimento, Senhor, nas suas atitudes, que ele se cerque de pessoas que lhe dê bons conselhos. Por favor, Senhor, que o Senhor o ajude em cada decisão, Senhor, que ele precisa tomar. Eu peço que através dele o Brasil seja abençoado, Senhor, o povo brasileiro seja abençoado, Senhor Deus. E nós abençoamos ele agora como igreja, Senhor, e também a sua família. Essa é a minha oração, Senhor, que eu faço, no nome de Jesus. Amém.
E eu estava convicto que Deus me chamou e agora ele está pregando a palavra de Deus através do testemunho dele. E quando a mãe dele, sentada aqui onde está a nossa irmã Leni sentada, falou, olha, eu estava orando para que a polícia prendesse o meu filho. A mãe orando para que fosse o filho preso, porque a qualquer hora ele não iria para a prisão, iria para um cemitério que era pior, pelo caminho que ele estava caminhando. Então, tudo aquilo incendiou o coração, tanto da mãe, que viu o filho livre, quanto do filho pregando a palavra de Deus depois, e o João Carlos Santana, que esteve aqui sendo batizado, depois de ter sido preso também. Que alegria ver o pai dele aqui na frente, junto com a mãe dele, louvando a Deus, o pai dele pastor, João Carlos Santana, pastor, e o filho preso, e vendo o filho sendo batizado. E o pai dele agora, recentemente, faleceu de Covid. O que incendiou o coração daquele pai, daquela mãe, ver o filho solto. Então, quando Cristo fala, lá nesse texto que nós temos ali, estava preso e vieste me ver, é algo que deve incendiar o nosso coração. Talvez você não tenha coragem de ir até lá, a prisão, mas você pode contribuir, você pode orar, pode incendiar o seu coração sabendo que aquela oferta que você deu, aquela oração que você fez, alcançou o coração de um preso, e aquele preso se transformou pela palavra de Deus. Não importa o que ele tenha feito, mas ele foi alcançado pela palavra de Deus. Um outro texto também lá de Hebreus capítulo 13, versículo 3, está na projeção também, diz assim, lembrai-vos dos presos, olha só que interessante, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo-vos vós mesmos também no corpo. Ou seja, lembrai daqueles que estão presos. Lembre de orar por essas pessoas, para que eles sejam alcançadas. Não importa o que eles tenham feito, mas se eles forem alcançados pela graça e misericórdia de Deus, os pecados deles são perdoados. Não existe pecado que diante de Deus não é perdoado. Apenas aquele que fala sobre a blasfêmia do Espírito Santo, que é a rejeição do Espírito Santo na vida da pessoa. Aí você pode dizer, mas aquela pessoa fez isso, e fez aquilo, e merece pagar. Pagou o preço, sim. Deus, conforme diz a palavra, Ele perdoa o pecador, mas não isenta o pecador do castigo, da disciplina. E essas pessoas pagaram as suas penas, cumpriram, e agora estão se ressocializando. E têm a oportunidade de voltar para a sociedade livre espiritualmente. Isso incendeu seu coração? Me lembro quando meu filho foi acidentado, isso em 2010, a pessoa que provocou o acidente com meu filho, de moto, ele estava no carro e provocou o acidente, e naquele momento ele ficou ali afastado, com medo de ser linchado. Aí quando eu cheguei junto com a Anitta, naquele momento eu fui conversar com o Senhor, e acalmar o coração dele. E meu filho lá, deitado, quase morrendo. Eu poderia ter agredido, né? Porque você cometeu esse... Não, não foi. Então nós temos que entender que tem pessoas que isso deve incendiar o nosso coração. E como eu falei há pouco, ninguém serve a Deus sem estar servindo ao seu próximo. Se você rejeita o próximo por ele ter feito isso ou aquilo, já está fora da vontade de Deus. Cristo falou, ouviste que foi dito. Lembra? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Ore pelas pessoas. Ame as pessoas que estão à sua volta. Porque ninguém serve a Deus sem estar servindo ao seu próximo. Tem um pastor que certa vez estava preso, e ele era um assaltante e assaltava a mão armada com todo tipo de calibre. E ele, depois que ele se converteu, se tornou pastor e pregava sobre o testemunho dele, não isentou de falar o que ele fazia antes da prisão. E depois, talvez alguns aqui lembram desse testemunho, ele pregou, teve dando testemunho em uma igreja aqui próxima da gente. Ele falou, agora eu estou usando a arma, que é o calibre 66, carga dupla. Alguém sabe do que ele está falando? A Bíblia Sagrada. A nossa arma é a palavra de Deus. Calibre 66, 66 livros, carga dupla, Novo e Antigo Testamento. Essa palavra tem poder de transformar. Nenhum outro livro tem o poder de transformar a vida de uma pessoa que não seja a palavra de Deus. Quando nós falamos a palavra de Deus, nós estamos falando a palavra de Deus, não a nossa palavra. Então, quem vai fazer a ação é o Espírito Santo. Nós temos apenas que divulgar a palavra de Deus. E assim ela vai fazendo, como diz Isaías, ela fará o que lhe apraz, ela não vai voltar vazia. Pode demorar um tempo que for, mas ela vai fazer exatamente o que ela foi prometida.
E é tão bom quando você encontra uma pessoa que fala, olha, sabe Faustino, ou Luiz, alguns me chamam de Luiz, aquilo que vocês falaram lá 10 anos atrás, eu ouvi, agora eu me converti e estou servindo a Deus. Aconteceu já algumas vezes. Daquilo que nós plantamos, aquela semente, aí Deus um dia germinou e brotou e a pessoa hoje está servindo a Deus. Que nós sejamos, conforme nós ouvimos hoje pela manhã, luz na vida das pessoas que estão em trevas. Então, eu creio, irmãos, firmemente, que não é apenas realizar o trabalho que incendeia o nosso coração, é ver também os resultados desse trabalho. Quando a gente vê uma mãe ali na expectativa, alegre pelo seu filho ter saído, nós recebemos ligações de mulheres que estão com seus maridos presos, pedindo discipulado, né, Ana? Vocês que estão aí no trabalho, pedindo discipulado para elas e para o marido que está preso, porque está sabendo do trabalho que a igreja está fazendo ali na prisão. Isso tudo incendeia o nosso coração. Talvez você possa dizer, não, mas não estou nem... Não, temos que estar. E quando você dá uma assistência de alimento para uma pessoa que está passando necessidade, que maravilha, você vê o brilho dos olhos daquela pessoa levando aquela cesta de alimento num carrinho de pedreiro, ou muitas vezes um carrinho que está com a roda quebrada, e a gente faz, e isso deve incendiar o nosso coração. Talvez você diga, mas isso não incendeia, mas Deus coloca nessa mensagem essa proposta. O que incendeia o nosso coração é servir a Deus. E nós servimos a Deus através das pessoas que estão à nossa volta. Nós temos que estar atentos quanto ao que incendeia o nosso coração. O que nós não podemos ficar é parados diante de tudo que está acontecendo. Porque conforme Cristo falou em Mateus 24, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. E se você ficar olhando para tantas notícias ruins e não fazer nada, o seu amor, o seu coração vai esfriar. O que não podemos ficar é naquele estado de letargia, de não fazer nada diante de tudo aquilo que Deus tem nos colocado para fazer. Mesmo estando enfermos, nós sabemos que tem pessoas que fazem a obra de Deus, dá uma palavra de apoio para aqueles que estão visitando eles no leito de enfermidade. Então, de qualquer forma, nós temos essa proposta de Deus para fazer algo. E para quem nós vamos fazer? Para Deus, através das pessoas. Olha comigo o que diz 1 Pedro, capítulo 4. Versículo 11. O que incendeia o nosso coração? Se alguém fala, diz o texto, Pedro falando, fale como entregando oráculos de Deus, ou entregando a palavra de Deus, 1 Pedro 4,11. Se alguém ministre segundo a força que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Então, quando nós fazemos algo que seja para Deus, e quem vai ser glorificado será Deus. Quando nós ministramos um louvor, quando nós pregamos uma mensagem, quando nós ensinamos, temos que fazer isso para glorificar a Deus. Eu me lembro quando eu estava fazendo seminário em 2010, 2011, de um professor que quando ele ministrava, quando ele dava aula, a didática dele, a gente via nos olhos o brilho de como ele ficava empolgado em ministrar aquela aula. A didática dele era fantástica, sabe? Nenhum aluno ficava com sono durante a aula dele. E ele falava de uma forma assim que as pessoas ficavam... Isso é dedicar o ensino para glorificar a Deus. Então, o que você está fazendo hoje com aquilo que Deus te deu? Esfriando? Parado? Ou servindo? Pode ter certeza, à sua volta tem alguém precisando de uma palavra de apoio. Seja essa pessoa que possa apoiar. Talvez você esteja aqui nessa noite precisando de uma palavra, que Deus possa alcançar o seu coração. E eu às vezes falo aqui na igreja que às vezes a resposta da sua oração está sentada do teu lado. Vou repetir mais uma vez esse fato que aconteceu no meu filho quando estava internado, precisando de um implante, colocar ali uma prótese na perna dele, aquele equipamento, aquela prótese custava 30 e poucos mil reais, e nós não tínhamos como pagar aquele valor. E sentado na cadeira, dali a pouco o irmão falou, olha, você já foi na ANS, a Agência Nacional de Saúde, conversar com tal pessoa, para poder ver esse problema? Eu falei, não fui ainda. Então vai lá, conversa com o Francisco, porque eu conheço ele, e a minha empresa
assistido lá por eles e tal. Aí quando eu fui lá para falar com a pessoa falou, ó, esse produto que você tem, que você quer para a perna do seu filho, que sofreu acidente, ele está registrado na Anvisa? Eu falei, sim. Então a empresa de saúde não pode negar esse produto para o seu filho. Então eu vou entrar em contato com a pessoa que eu conheço também, sabe, aquela indicação que você compartilhar, conforme diz Romanos capítulo 12, compartilhe as necessidades com os santos. Se você está sentado hoje passando por alguma dificuldade, não saia daqui sem antes compartilhar, mas com as pessoas certas. Não sabemos, né, com quem compartilhar, mas se Deus nos colocar no coração, devo falar, falo com aquela pessoa. E nesse compartilhar que nós fizemos, meu filho saiu, terça-feira já estava com a prótese colocada na perna, ali estava com aquele fixador externo colocado. Graças a Deus e graças também ao compartilhar. Nós não temos, conforme eu tenho falado muitas vezes na igreja, uma bola de cristal para adivinhar, para descobrir aquilo que a pessoa está precisando. Deus sabe o que você precisa. Mas como que você vai ser usado por Deus? Compartilhando. E Deus, quando Ele move, Ele vai dizer, aquela pessoa pode te abençoar, e você vai e fala com aquela pessoa. Não sei se está bem claro, estou me fazendo entender, irmãos? Nessa questão do que incendeia o nosso coração, servir a Deus. Servir a Deus com dedicação, fazendo brilhar em nossos olhos esse desejo de servir. Eu vibro quando estou servindo a Deus nessa questão do ministério, na pregação, quando estou na assistência social com a Vilma, levando a cesta, né, Vilma? Levando, colocando dentro da meriva, em cima da meriva, colchão, guarda-roupa, e ela está internada agora, viu? A minha meriva está internada porque não aguentou. Essa semana ela arriou. Aí o mecânico falou, olha, para ela tem jeito, se fosse nós não teríamos jeito. Mas é assim, a gente vibra, e eu quero minha vida seja gasta servindo a Deus. Você pensa isso assim também? Pense dessa forma, que eu possa servir a Deus, não importa quem, eu quero servir. Não fique fazendo acepção de pessoas. Cristo não fez acepção de pessoas quando estava na cruz. Então isso tudo nos leva a entender o que incendeia o nosso coração, servir a Deus. E olha só comigo, um texto que diz lá em Atos capítulo 20, Atos capítulo 20, versículo 35, existe nesse texto aqui algo bem interessante, que um dos nossos irmãos venezuelanos, uma vez chegou para mim, a gente ajudou tanto ele. Logo que ele chegou, vou até falar o nome, Denis, o nosso irmão Denis, foi o primeiro a chegar aqui no Brasil, em Curitiba, e nós ajudamos ele. Dali a pouco ele já estava na situação de poder ajudar. Aí ele veio me ajudar com a gasolina, que eu estava gastando demais ali, ele falou, pastor, eu quero te abençoar. Eu falei, não precisa, Denis, não precisa. Ele falou, mas você não vai bloquear a minha bênção, né? Porque quando você ajuda, você também é abençoado, é ou não é, irmãos? O que diz esse versículo aqui? Leia comigo lá. Atos 20, 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do nosso Senhor Jesus, que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E louvado seja Deus que você está hoje na condição de dar, de poder contribuir. Se você está na condição de receber, não rejeite. Não deixe de compartilhar, porque você está incendiando o coração daquele que está doando, e o seu coração está sendo incendiado por estar recebendo. Isso deve incendiar o nosso coração. Então nós entendemos que isso tudo, irmãos, vale a pena fazer. O que incendeia o nosso coração? Você já procurou entender o que está incendiando o seu coração nessa noite? Talvez seja almas perdidas. Olha comigo o que diz o texto de Tiago capítulo 5, aqui fala do irmão que está no erro, e quando você fala de alguém que está no erro, e você faz com que aquela pessoa se arrependa e volte para o caminho, você ganha a alma daquela pessoa. Tiago capítulo 5, versículo 20. Está achando na sua Bíblia aí? Antes de falar desse texto aqui, tem uma história de uma pessoa que passeava pela praia e encontrou um cardume de peixes que estava à beira da praia. A maré levou aquele monte de peixe caído ali na praia, enormes, morrendo ali, sem água. Ele pegou e começou a jogar para dentro do mar. Um a um. Aí passou alguém lá do lado e falou, mas não adianta, são tantos peixes que você está aí tentando colocar de volta ao mar. Ele pegava o peixe e falava, mas para esse aqui vale a pena, e jogava lá dentro.
Então, se você está hoje servindo a Deus, e você fala, poxa, mas tem bilhões de pessoas no mundo que não conhecem a Cristo. Mas para essa pessoa que você vai falar de Cristo, vale a pena. Amém? Vale a pena. Uma pessoa só que você ganha na sua vida para Cristo, já valeu a pena. Mas ai daquele que você fizer tropeçar. Você fizer um pequenino cair, ou voltar para o caminho do pecado. O que Cristo fala acerca disso? Alguém lembra? O que é necessário colocar sobre o pescoço daquela pessoa? Uma pedra enorme seja jogada no mar. Porque, olha, é melhor você ficar calado, né, e não estragar uma pessoa que está caminhando com Cristo, do que você levá-la para o inferno. E quando o texto fala aqui em Tiago 5, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte a sua alma e cobrirá uma multidão de pecados. Amém? Isso é bênção de Deus. Quando você vê alguém passando por uma dificuldade, passando por um problema, por um pecado, e você fala, e você sabe o que é para falar e não fala, você está ali se eximindo. Você está omitindo a palavra de Deus. Devemos fazer isso. Isso deve incendiar o nosso coração. Então, diante disso, irmãos, a forma como realizamos a vontade de Deus é que vai determinar o que de fato incendeia o nosso coração. A forma como realizamos a vontade de Deus. Estamos nos dedicando? Estamos olhando para o que a palavra de Deus nos ensina acerca dos relacionamentos? Devemos fazer a vontade de Deus, acima de tudo, com alegria. Se você serve a Deus com tristeza, murmurando, não sirva. Porque Deus não agrada da sua oferta. Todas as vezes que você for servir a Deus, que seja com alegria. Olha o que o salmista diz lá no Salmo 40, versículo 8. Salmo 40, versículo 8. Ele fala sobre o servir a Deus. Salmo 40, versículo 8. Esse é o Salmo de Davi. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está no meu coração. O deleito-me aqui é o fazer a obra de Deus com alegria. Deleito-me em fazer a tua vontade. E qual é a tua vontade? Se for possível, tende paz com todos os homens. Se depender de vós, conforme diz Romanos, amai, perdoai, fazer aqueles uns aos outros, que Cristo fala que o Novo Testamento está cheio de uns aos outros, da mutualidade, do servir uns aos outros. Ninguém serve a Deus sem servir ao próximo. É necessário que estejamos servindo ao próximo. Olha comigo um outro texto em João 4, versículo 34, onde Cristo fala também da alegria que ele servia, que ele tinha em servir a Deus. João 4, 34, disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer o quê? A vontade daquele que me enviou. Será que ele fazia com tristeza? Com pesar, murmurando? Ele sabia que seria morto mais à frente um pouco? Não. Com alegria. Porque ele via nos olhos daquelas pessoas que eram curadas, que recebiam o perdão de Deus, o brilho e a alegria da salvação, saíam pulando, alegres e contando para todo mundo que aconteceu algo na vida dele e dela. Isso incendeia o coração. E Cristo, ele morreu, seu coração parou de bater, mas estava incendiado por ter feito a obra de Deus, a alegria dele. Então, tem mais um texto também que eu quero compartilhar com vocês, Atos, capítulo 20, versículo 24. Olha só o que Paulo fala aqui. Paulo disse, mas em nada, talvez esteja na projeção, Paulo disse, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com tristeza, com alegria, a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Se você tem um ministério, não permita que o inimigo coloque caraminhola na sua cabeça para dizer que você não serve para aquele ministério, que você não é capaz. Quem capacita é Deus.
O pior que eu vejo hoje em muitos pastores e muitos líderes é acreditar que eles não foram chamados para aquele ministério. E muitas ovelhas, muitos lobos no meio de ovelhas têm falado para eles: você não serve, não aceito você como pastor, como meu líder, mas Deus o chamou, Deus é que o abençoou. E o que Deus abençoou está abençoado. O que ele tem que fazer é se capacitar cada vez mais, estudar a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. E Paulo fala: eu cumpro o meu ministério com alegria. Agora, se alguém hoje serve o ministério que Deus chamou com tristeza porque ele não reconhece o que Deus fez na vida dele, ou porque ele não está servindo no ministério correto, mas tem que orar para que Deus o ajude a lembrar de quem o chamou. E Deus, conforme nós sempre falamos, Ele não chama aqueles que são capacitados, né? Ele capacita aqueles que Ele chama. E quando Ele chama, Ele capacita. É só olhar para a história dos patriarcas. Lá em Gênesis, nós estamos no Devocional em Família falando sobre as famílias de Gênesis. Quantas dificuldades eles passaram. As mães ali, a começar com Sara, era estéril. Sara, Rebeca, Raquel, estéril. E Deus fez com que elas tivessem filhos. E quantas dificuldades eles passaram? Todo o povo de Deus. E Moisés, quando foi chamado então, disse: olha, Deus, eu não posso falar porque eu tenho a língua presa. Deus falou: você vai ser usado por mim. Deus capacitou. E tem muitas histórias. Não pense de si mais do que convém, diz a palavra de Deus. Quando a pessoa pensa que se acha, ele já está pecando. Deus vai nos usar. Isso tudo que eu estou falando está na palavra de Deus, irmãos. Não tem nada fora da palavra de Deus. Não tenha olhar altivo, conforme diz a palavra de Deus também. A palavra que nós colocamos essa noite: o que incendeia o nosso coração? Quando descobrimos que o que incendeia o nosso coração é, acima de tudo, fazer a vontade de Deus, Ele nos abençoa. E a nossa prioridade é agradar a Deus. E quando você está fazendo a vontade de Deus, Ele vai abrindo portas. Portas e mais portas. Creia nessa verdade. Não importa a situação que você se encontra hoje, você faz a vontade de Deus, Ele vai abrir portas para te ajudar. O anjo do Senhor acampa ao teu redor e te protege e o livra. E quando você faz a vontade de Deus, não importa a calamidade que esteja acontecendo à sua volta, Deus vai te abençoar, Deus vai te proteger, Deus vai te guardar. Aí alguém perguntou: mas se Deus me chamar e se eu morrer? O Senhor está com você também. Por isso que a Bíblia completa, quando Paulo fala: quer vivamos, quer morramos, somos de quem? O Senhor. Ele falou que viver aqui é bom, mas morrer é lucro. Então, tudo isso nós temos que viver uma vida diante de Deus que possa agradá-lo, que possa mostrar a Deus: o meu coração está incendiado de fazer a sua vontade. Diante de tudo isso que nós estamos vivendo, irmãos. Eu comecei essa mensagem falando que diante de tantos problemas e diante de tantas iniquidades, injustiça, o coração de muitas pessoas tem esfriado. E eu gostaria de falar um pouco sobre um personagem da Bíblia, no Antigo Testamento, que recebeu uma notícia muito trágica, que poderia ter desanimado ele demais naquela notícia. Ele poderia ter falado: agora acabou tudo, não tem mais esperança. E quando ele recebeu aquela notícia, ele se colocou diante de Deus, chorou, jejuou, orou. Aí quando Deus começou a falar com ele, seu coração ficou incendiado. E naquele momento, quando ele falou: eu quero ser usado pelo Senhor. Aí quando Deus começou a usar, as portas começaram a se abrir. Sabe de quem eu estou falando? Entre vários que aconteceram, Neemias. Lembra o que aconteceu com Neemias? Lá em Neemias capítulo 1. Olha comigo na sua Bíblia, não está na projeção. Quando Neemias, logo após Esdras, Neemias capítulo 1. Se você puder acompanhar na sua palavra e na sua Bíblia, Neemias, logo após o livro de Esdras, ele recebeu ali a notícia do seu irmão, de que Jerusalém estava assolada, de que os muros tinham sido queimados. Neemias capítulo 1, versículo 2, ele diz assim: veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém.
Nesse texto aqui, nós podemos entender que Neemias se preocupou primeiro com as pessoas, depois com a cidade. Se ele perguntasse, como é que está a minha cidade? E as pessoas? Você já parou para pensar? Às vezes acontece um acidente de carro, você estragou o carro, mas e as pessoas que estavam dentro? Então, o que acontece aqui? As pessoas, ele perguntou, como é que estão as pessoas que escaparam, que não foram levados para o exílio? E Jerusalém? Aí, resposta, disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio se acharam na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados, as suas portas queimadas. Tendo ouvido isso, ele falou, deixa para lá. Não é comigo? Não. O que ele fez aqui? Assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Não diz que ele ficou um mês, o ano inteiro chorando. Alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Senhor, o Deus dos céus. Aí ele começa a falar de tudo o que poderia fazer, confessar os seus pecados diante de Deus, e quando ele vai servir ao rei ali, mais à frente um pouquinho no capítulo 2, o rei percebe, depois de 4 meses, diz ali o texto, se você for acompanhar, olhando ali os meses que aconteceu o fato, depois de 4 meses, ele foi ali chamado pelo rei, e o rei percebeu que ele estava triste demais. Mas quando ele compartilhou a sua tristeza diante do rei, o rei começou a abrir as portas para ele. Neemias, você está assim, então eu vou permitir que você vá até a sua cidade, tá bom? Você vai reconstruir os muros de Jerusalém. E nessa reconstrução, o que você precisar de carta para passar por outros reinos, eu vou te dar carta, vou te dar madeira, mas volte, tá bom? Volte para cá depois. E o que aconteceu? O coração de Neemias estava o quê? Incendiado. E quando ele chegou na cidade, o que aconteceu? Quando ele viu tudo aquilo, ele começou a passear pela cidade, e viu que estava todo destruído, e encontrou algumas pessoas que estavam ali na miséria, de fato na miséria. Mas olha só o que ele fala um pouquinho mais à frente, em Neemias capítulo 2, versículo 17. Se você puder olhar na sua Bíblia aí, eu vou ler aqui, versículo 17. Ele olhou toda aquela situação de miséria. Então lhes disse, estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e suas portas queimadas, vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém, e deixemos de ser opróbrio, ou seja, de ficar desprezado diante de tudo isso que está acontecendo. Então, diante de tanta situação difícil, existia um grupo que estava com o coração frio, precisava ser reacendido. E o que ele falou mais à frente um pouco? Diz o texto ali, versículo 18, e lhes declarei como a boa mão de Deus estivera comigo, e também as palavras de que o rei me falara. Então disseram, disponhamo-nos e edifiquemos. E diz o versículo 18, na parte B, esforçaram as mãos para a boa obra. Mas diante daquele grupo, tinha um grupo que não estava concordando com aquilo que estava acontecendo. Diz o versículo 19, porém Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram, e disseram, que isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? E no versículo 20 ele diz, então lhes respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. É de um coração frio essa palavra? Não. É de um coração que está incendiado em fazer a vontade de Deus. O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito, e nós, os seus servos, reedificaremos os muros. Mas vós, todavia, ele coloca aqui, não tendes partes, nem memorial nisso. Então, quantas pessoas estão à nossa volta? Pessoas com corações incendiados por fazer a vontade de Deus? Ou pessoas com coração frios, ou pessoas lutando contra aquilo que estamos fazendo? Temos vários grupos de pessoas. Que nós sejamos pessoas reconhecidas como aquelas pessoas que estão com o coração incendiado de fazer a vontade de Deus. E Deus, na sua soberania, na sua graça e misericórdia, eu quero concluir essa mensagem com 2 textos que devem incendiar o nosso coração ainda mais. João 3,16. Coloca na projeção lá, depois não clique ainda mais para frente. Quantos conhecem esse versículo de cor? Vamos falar juntos?
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Coração incendiado. Deus tinha o seu coração incendiado pelo amor a cada um de nós. E o que Ele fez? Ele deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o que nós podemos ver nisso aqui é reconhecer que o que Deus fez por nós deve incendiar o nosso coração. Amém? Agora, se colocarmos o 1 na frente de João 3,16, clica ali para nós, o pessoal da projeção. Pode clicar aí mais uma vez. O que diz sem olhar para a sua Bíblia, 1 João 3,16? Alguém lembra? Quem não lembra? Quem lembra? Fazer esse desafio. João 3,16 nós sabemos de cor e salteado. Ele fez, Deus fez, tá? Amém, isso incendeia meu coração, viu? O que Deus fez incendiou meu coração. Mas o que eu devo fazer? 1 João 3,16 diz. Clique lá, irmãos. Olha só o que diz. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Nisto conhecemos o amor, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. O que você tem feito? Alguém serve a Deus sem servir os irmãos? Não. Esse texto é maravilhoso, vem nos lembrar da nossa obrigação diante do reino de Deus. Ninguém vai para o céu só você, não. Tem pessoas à nossa volta. E se você ama essas pessoas, pregue a palavra. Pregue com a sua vida, com o seu testemunho. Porque existe hoje muitas pessoas que estão aí pregando a palavra de forma que não estão dando testemunho de vida, e as pessoas estão indo para o inferno, porque não ser crente como aquela pessoa, não quero. E nós entendemos que nesse texto aqui, o que incendeia nosso coração é ter uma vida altruísta e não egoísta. Cristocêntrica e não egocêntrica. Quem está no centro da nossa vida? Cristo. Quem está no foco do nosso trabalho? As pessoas que estão à nossa volta. Isso deve incendiar o nosso coração. Amém? Vamos orar nesse momento. Curva a sua cabeça onde você está. Enquanto isso, eu vou pedir a equipe de louvor se posicionar. Nós vamos louvar a Deus com esse último cântico. Atrai o meu coração. Que o seu coração nessa noite possa ter sido atraído por essa palavra de Deus. O meu foi. O meu foi se incendiando enquanto eu pregava. E espero que o seu também. E que tudo que nós falamos você possa também, caso tenha faltado algo, completar. Que o Espírito Santo complete na sua mente e no seu coração nessa noite. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra. Agradecemos pelo Espírito Santo, Deus, que tem nos ajudado a incendiar o coração através da tua palavra. E fazer, ó Pai de amor, a tua vontade é o nosso desejo. Pai querido, nós pedimos, abençoe esse momento, abençoe, ó Pai, essa mensagem que nós ouvimos do Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus, fazê-la com que possamos praticá-la no nosso dia a dia. Que possamos lembrar, ó Deus, o que deve incendiar o nosso coração é fazer a sua vontade, ó Deus. É buscar servir ao Senhor, ó Deus. Nós te pedimos isso no nome de Jesus Cristo. Abençoe agora o louvor, abençoe, o Pai, a nossa volta para os nossos lares também. Pedimos isso no nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Antes de louvar a Deus, eu vou pedir para os irmãos ali da projeção, colocar, se for possível, o último slide, eu acabei não colocando ali. Você consegue pôr lá para nós? Só aquele último lá. Esse é um breve resumo do que João 3,16 e 1 João 3,16 nos diz. Consegue pôr na projeção? Lá o último slide. No finalzinho. Mais um. Aí, volta um pouquinho. Volta lá. Deus deseja que o amemos de todo o nosso coração, porque Ele muito nos amou. E que amemos uns aos outros com o quê? Mesmo amor. Isso deve incendiar o nosso coração, amém? Vamos louvar a Deus com esse... Vamos colocar em pé. Logo após esse louvor, você pode cumprimentar as pessoas que estão à sua volta aí, e que tenhamos uma semana de bênção na presença de Deus.